em Milagres, capítulo 4. As ilusões do ego. Tópico 6. As recompensas de Deus. 1. O ego não reconhece a fonte real de ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar-te reconhecer quando teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção. Tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. 2. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, está jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. 3. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti, não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não está de modo algum convencido. O fato que acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso, mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o. 4. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. 5. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender com a sua miséria, como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca desse valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito.
Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? 6. A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim, no momento, mas não será sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela, como homem, e posso agora completá-la através dos outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestei a minha força, enquanto as suas forem insuficientes. 7. Eu irei contigo, aquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é reconhecer a Deus. É conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão. E um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do Pai, é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas, de fato, coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus, e eu posso conduzir-te de volta a tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem disso dissociado ainda está lá. Mas o que tem sido dissociado ainda está lá. 8. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles, e estará pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Tópico 7. Criação e comunicação. 1. É claro que apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, todas as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. 2. Tudo que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que são implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo ou mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta então numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde, de certas formas específicas, a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. 3. O espírito, de forma contrastante, reage
do mesmo modo que tudo o que ele conhece como verdadeiro, e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se? As suas criações, naturalmente, se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção, nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. 4. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender a comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas distinções. É um estado do qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. 5. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Como, o que e com quem. São apenas irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que o reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. 6. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso Ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo, mas, ao menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na existência dele da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. 7. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua alegria contigo enquanto tu não reconheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele, o que seria claramente impossível, mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é inteiramente pessoal para a mente que recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. 8.
Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo os seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti.